E aí, meu povo, tudo bem? Eu sou a Prof. Poli Tulipa, tá? Eu sou professora de língua portuguesa e redação. No entanto, eu sou muito apaixonada por história. E eu tava sentindo falta de um vídeo em ordem cronológica sobre a história de São Luís, a história da nossa cidade. Então, eu resolvi produzir esse vídeo, lembrando que eu sou uma amadora, tá? Não sou professora de história, mas eu tô aqui para trazer os pontos relevantes, divididos em tópicos para vocês, ok? Então, beleza. Primeiramente, em relação à história de São Luís, a gente vai ter aqui o fator que é a pré-história. Então, na pré-história, o que estava acontecendo? Então, a ilha de Upãoaçu era povoada por indígenas tupinambás, de 27 aldeias. Nos arredores da cidade habitavam indígenas. Aqui a gente vai ter um povoamento indígena, que era o que acontecia nas diversas regiões brasileiras antes dos portugueses chegarem ao Brasil, certo? Mas nós sabemos que em 1500 os portugueses eles chegam ao Brasil, beleza? E eles demoram cerca de 50 anos para conseguir se organizar e manter ali, proteger a extensão territorial brasileira. Então, o que, que eles fazem? Eles dividem, né, em capitanias hereditárias. Então, em 1550, né, o primeiro rastro, a colonização portuguesa acontece com as capitanias hereditárias. E neste mesmo ano foi fundada a cidade de Nazaré, que provavelmente era a mesma região que hoje é São Luís, mas acabou sendo abandonada devido à resistência dos indígenas e acesso a esta ilha. Então, o que, que acontece? A gente tinha um alto índice de indígenas aqui nessa parte, né? Sem falar que, como a gente está em uma ilha, o acesso ali era meio difícil para a galera poder chegar aqui. Mas, no século XVII, novos elementos chegam por vias marítimas aqui em São Luís, principalmente figuras religiosas, para educar a população. Então, a gente vai ter os jesuítas chegando, não só para educar a população mesmo portuguesa que vivia por aqui colonizando, como também para tentar educar e catequizar os indígenas que habitavam aqui, porque eram muitos indígenas, certo? Em 1612, a gente vai ter a ocupação francesa. Então, Daniel de Latouche chegou na região em 1612 para fundar a França Equinocial. A cidade foi fundada com o nome de São Luís em homenagem ao patrono da França e ao rei da França. Fundada no dia 8 de setembro, os franceses se aliaram às indígenas da região. Então, o que, que acontece, galera? Os indígenas, eles já tinham um ranço dos portugueses, certo? E aí, os franceses, eles vêm aqui numa tentativa mais amigável, de tentar ser amigo dos indígenas, mas o objetivo deles era o mesmo objetivo dos portugueses. Eles só estavam em uma abordagem tentando conquistar os indígenas para conseguir ter posse da nossa cidade, da nossa região. No entanto, em 1614, acontece a Batalha de Guaxinduba, que é os portugueses venceram os franceses na Baía de São José, mesmo os franceses tendo a ajuda dos indígenas. Em 1615, eles foram expulsos pelos portugueses de São Luís, sob a liderança de Jerônimo de Albuquerque. Beleza, beleza. Vamos voltar aqui. Certo. Então, em 1614, acontece a Batalha de Guaxinduba e os portugueses conseguem, de fato, expulsar os franceses daqui de São Luís. Em 1620, a cana-de-açúcar se torna a principal atividade econômica. Os indígenas foram usados como mão de obra principal na lavoura. Já em 1641, né, os holandeses invadem São Luís, tendo uma presença super amedrontadora, saqueando coisas e se apoderando do comércio da região. Então, isso foi uma época de grande medo aqui na cidade. As pessoas estavam com muito medo dos holandeses, porque eles chegam numa abordagem bem agressiva. Só que, em 1642, os portugueses reagem e começam a se mobilizar para recuperar a cidade. E em 1644, de fato, os holandeses eles desocupam a cidade de São Luís porque eles foram expulsos pelos portugueses. Em 1682, houve a criação da Companhia do Comércio do Maranhão, que passou a ser o principal centro comercial monopolizado pela metrópole, e com altas taxas de importação, que gerou uma insatisfação popular seguida de uma revolta nativista. Então vamos lá. Até essa época, a galera comprava, vendia, fazia várias coisas somente nessa época, né? Só que o que, que aconteceu? Portugal, para ter o controle do comércio da região, resolve criar essa companhia de comércio do Maranhão, que é justamente para monopolizar o comércio. Ou seja, a galera agora só podia comprar em um lugar. É como se eu vivesse aqui em São Luís e eu só pudesse comprar no Shopping São Luís. Só.
comprar e vender só lá que eu podia. Então, foi basicamente isso que eles fizeram aqui. Isso gerou muita insatisfação popular, a galera ficou com muita raiva, porque tanto os comerciantes que tinham que pagar altas taxas, mas as pessoas que iriam comprar, elas também precisavam pagar muito caros nos diversos produtos, inclusive escravo. É isso mesmo, galera. Nessa época, que era a época da escravidão, né? A galera simplesmente ia em um determinado lugar, quero comprar um escravo. Ou seja, isso era muito natural e muito normal e, infelizmente, bizarro. Então, o que acontece? Por conta dessa insatisfação, a gente vai ter, em 1684, a Revolta de Beckman. A população estava insatisfeita com a criação da companhia, pois havia altos impostos para a compra de mercadorias de escravos. Os líderes desejavam uma maior acessibilidade de comércio e exploração indígena. Por que eles queriam explorar os indígenas? Porque era mais barato. E nessa época tinha poucos escravos africanos aqui em São Luís. Então, como havia muitos indígenas, eles queriam justamente dominar os indígenas e escravizá-los. Só que até então isso estava sendo proibido pelos jesuítas. Então eles não podiam escravizar os indígenas. Então por isso que houve a revolta de Beckman, que foi protagonizada pelos irmãos Beckman, certo? Só que acabou que eles perderam, eles não conseguiram. Um dos irmãos até foi lá na coroa tentar negociar com a coroa, mas ele até morreu. Então assim, houve um babado bem forte, só que eles perderam, tá? Foi uma revolta nativista e ela tem esse caráter nativista justamente porque era uma insatisfação da população com coisas da coroa. Eles não tinham o objetivo de se separar e de se desligar de Portugal e se tornar uma nação independente. Nós vamos ter aqui também o período pombalino, né? Opa, período pombalino, que foi justamente entre 1755 a 1777. E durante esse período, o Marquês de Pombal ele expulsou de fato os jesuítas daqui do Maranhão, na verdade, praticamente, e também foi criada a educação laica, né? E a cidade ela passou por um processo de modernização interessante e urbanização. Por exemplo, foram criadas redes de água e esgoto. Então, ela foi se modernizando ali aos poucos durante esse período pombalino. Em 1755, foi fundada a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. O porto da cidade estava ganhando movimentação. E com a proibição da escravidão indígena, cresce o número de escravos negros aqui na cidade. Em 1780, foi construída a Praça do Comércio da Praia Grande, que é um grande centro econômico, né, e cultural de São Luís. E atualmente continua sendo um grande centro cultural de São Luís, né, porque a gente sabe que a região da Praia Grande, bem próxima ali do centro histórico, especificamente toda aquela região ali da Beira-Mar, é muito importante para a história da nossa cidade. E a independência dos Estados Unidos. O que a independência dos Estados Unidos tem a ver com Maranhão e com São Luís especificamente? Isso ajudou bastante no crescimento da produção e de exportação de algodão no Maranhão. Então, o Maranhão acabou que lá na independência dos Estados Unidos começou a ser muito necessária essa matéria-prima, algodão. E aí, o Maranhão era um grande exportador de algodão nessa época. E a gente conseguiu ganhar, né, economicamente. No entanto, acabou acontecendo no século XIX, a produção de algodão cai. É isso. Surgem alguns concorrentes. E já no século XIX, a gente vai ter figuras importantes aqui na nossa cidade, como, por exemplo, a figura feminina Ana Jance, que ganha destaque. Conhecida como Rainha do Maranhão e por inúmeros boatos espalhados pelos seus inimigos políticos, o que gerou lendas após a sua morte, teve uma forte influência política e muita astúcia nos negócios. Muito odiada por homens que não aceitavam a sua força. Então, a gente vai ter um papel, né? A Ana Jance, ela vai ser conhecida como Rainha do Maranhão. E vai ter vários boatos, e esses boatos foram espalhados pelos inimigos dela, né? A gente conhece um pouquinho a história de Ana Jance, porque o próprio escritor José Montello ele fala de figuras importantes no século XIX. Ana Jance, Catarina Mina, a Baronesa de Grajaú, que foram pessoas e figuras importantes que viveram aqui nessa época. Isso é muito importante, principalmente para a literatura maranhense. E aí a gente vai ter esses boatos, né, e essas lendas criadas, mas assim, a Ana Jance, ela tratava os escravos como qualquer outra pessoa tratava ali naquela época. Castigava quando tinha que castigar, e entre outras coisas. Só que ela se tornou esse demônio, digamos assim, porque os seus inimigos, que eram homens que não suportavam ver a sua participação política, começaram a criar esses boatos. Na verdade, quem era muito ruim mesmo para os seus escravos, que torturava, inclusive, eles, era justamente a baronesa de Grajaú, que ela era muito pior do que a Ana Jance, por exemplo. Só que a Ana Jance ficou conhecida dessa forma por causa dos boatos mesmo, que foram espalhados por seus inimigos políticos, certo? E aí a gente vai ter um monte de gente, essa época foi muito importante, inclusive, e aí caso vocês queiram saber um pouco mais sobre essas figuras importantes e também sobre Ana Jance, por favor, falem que eu posso trazer um vídeo aqui para vocês sobre isso, tá? E já no século XX, finalmente, né, a gente caiu ali na produção do algodão, então a cidade ela vai passar por uma crise financeira, mas no século XX a cidade se recupera financeiramente com a construção da Estrada de Ferro Carajás,
Porto do Itaqui e a Ponta da Madeira. Então, essas três coisas ajudaram bastante na modernização de São Luís. O Porto do Itaqui, principalmente, né, na questão de exportação e tudo mais, para o comércio. Então, a cidade melhorou. Então, galera, foi isso, né? O que eu queria falar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer coisa, me sigam no Instagram, prof. Na verdade, meu Instagram é poli_tulipa, tá? Me sigam lá. E é isso, beijos.